Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Laboratório EAD. É sempre bom lembrar do que trata nosso canal, né? Esse canal aqui é destinado para você que trabalha com educação à distância, que trabalha com educação, que participa de processos avaliativos aí na sua instituição, que é um coordenador de curso, é um professor e quer aprender um pouquinho mais sobre a legislação e como funciona essa área aí da educação e principalmente da educação à distância. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o processo de acreditação. O que é o processo de acreditação, né? O que é a acreditação? Você já ouviu falar, nesse termo? Acreditação é basicamente o seguinte: existem países, né, onde existe um órgão, que esse órgão ele serve como validador de processos avaliativos. Então é um órgão como existe o MEC no Brasil, né, que é o MEC é um órgão do Estado, mas existem outros órgãos também nesses países que fazem essa certificação. Então não fica só a cargo do Ministério da Educação do país, ou algo que o valha, de fazer essa validação. Existem institutos ali que fazem essa certificação, como se fosse, por exemplo, aqui no Brasil o Inmetro. A gente não tem o Inmetro que faz uma análise ali, que faz a validação de alguns fatores, né, de algumas funções, né, de alguns itens. Então, nessas instituições, né, para o ensino superior, existem países que têm, fora a questão do Ministério da Educação, tem instituições para isso, que fazem a validação desse certificado de ensino superior, né? Por essas instituições, né? Esses institutos são chamados de institutos de acreditação, tá? A gente ainda não tem um processo de acreditação no Brasil, né? Hoje, como a gente sabe, quem faz o processo de validação aqui é o SINAI, né? Que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Mas em outros países existem alguns movimentos aqui no Brasil para que exista, né? Para não ficar só no crivo do MEC essa validação, né? Então vamos pensar um pouquinho no contexto geral, né? Vamos pensar um pouquinho em outros países, né? A gente tem, por exemplo, o COPAS, que é no México. Então é um órgão que cuida desses processos de acreditação no México. Então já existe no México. Nós temos também o NVAO, que é a agência acreditadora lá na Holanda, né? Então a gente tem esse órgão também na Holanda. Assim como a gente tem outros, como o CMG, né, que é no Reino Unido, e o LCME, que trata ali de processos de acreditação nos Estados Unidos e no Canadá. É bom ressaltar que esses processos de acreditação, eles já existem lá nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 100 anos. Então, isso que a gente está começando a discutir agora, o que a gente está começando a pensar agora, nos Estados Unidos já existe há mais de 100 anos. Então, nos Estados Unidos, assim como eu citei aqui no Canadá, na Holanda, já existem alguns órgãos que tratam dessa questão da acreditação há muito tempo. Então, isso aí não fica só no crivo ali do Estado. É lógico, o Estado fomenta, o Estado ele organiza, né? O Estado também investe nesses órgãos aí que fazem o processo de acreditação. Mas são órgãos competentes que a gente tem ali dentro desses países que fazem essa certificação. Ou seja, eles avaliam se essa faculdade é boa ou ruim, se aquela instituição ela tem um índice bom de aprovação, ela tem um índice bom de egresso. Então, não fica só a cargo do Ministério da Educação ou o órgão que cuida daquilo ali no país, e sim a essas agências, porque essas agências são formadas por profissionais de ponta. Então você vai ter profissionais da área de regulação, vai ter profissionais da área de educação, que eles são capazes de fazer todo esse processo de regulação. Então a instituição ela pode ser certificada ali pelo Ministério da Educação, mas também pode ser por um órgão desse de acreditação, tá? Então é basicamente como se fosse uma saída, né? Uma saída para a gente ter órgãos melhores ali, ter mais chancelas, e isso faz com que os processos melhorem cada vez mais, fazem com que a gente tenha um processo muito mais organizado no que diz respeito à regulação do ensino superior. Na América Latina, a gente também tem alguns movimentos de acreditação. Então, países como Chile, Argentina, Colômbia, já estão na frente ali no Brasil no que diz respeito a esses processos
de acreditação. A gente tem inclusive um órgão que chama Arcosul, né? Esse órgão Arcosul é um órgão que representa todos esses países aí que estão envolvidos nesse processo de acreditação. Então, é um órgão que envolve, é um órgão como se fosse um órgão do Mercosul, né? Que envolve ali Chile, envolve Argentina, envolve esses países que estão agrupados para se criar esse processo de acreditação. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso em vários aspectos. Um dos aspectos que cabe ressaltar é a questão da validação de um diploma em mais de um país. Então, vamos pensar, por exemplo, eu tenho um profissional que fez um curso de medicina, né? Esse profissional que ele fez um curso de medicina, talvez quando ele chega em outro país ele tem que fazer uma prova ou ele tem que fazer uma especialização para se tornar um médico naquele outro país. Se a gente tem esse processo de acreditação organizado, e é o que o órgão aí do Arcosul faz, você consegue fazer com que o diploma daquele aluno, que é um aluno, por exemplo, que se formou na Argentina, ele seja reconhecido em outros países, como no Brasil, na Colômbia, em todos aqueles países que fazem parte daquele órgão, ele vai poder ser reconhecido. Então, facilita muito mais esse processo, né? Hoje existe, inclusive, órgãos no Brasil que servem só para fazer essa revalidação, né? A gente tem lá o portal Carolina Bore, por exemplo, que ele serve só para fazer essa validação. Então, por exemplo, você tem um certificado no Paraguai, por exemplo, você vem para o Brasil, aí você precisa passar por esse órgão, ou seja, todo aquele processo burocrático para você validar aquele certificado. E quando você tem um processo de acreditação que envolva uma comunidade ali de países, você consegue fazer a validação desse certificado ou desse diploma ali, fazer com que a faculdade esteja em evidência, a faculdade seja uma faculdade certificada de uma forma muito mais simples e mais rápida também, né? Esse órgão acreditador, muitas vezes ele pode ser filiado ao Estado também, né? Não precisa ser um órgão separado, um órgão independente. Tem muitos países aí em que existe essa agência acreditadora e essa agência acreditadora ela está vinculada aí ao governo federal também, né? Então eles fazem o trabalho deles, né? Mas só que eles tiram isso um pouco das costas do governo, porque o processo é todo feito dentro do instituto, dentro do órgão, com a análise de profissionais de ponta, e aí isso daí é passado, vamos dizer assim, para o governo, né? Porque você consegue dividir um pouquinho ali o trabalho. Então, alguns órgãos desses têm esse status de regulação, né? E alguns deles dividem ali com o Estado essa responsabilidade. Bom, então o processo de acreditação é uma saída, né, para a desburocratização desse processo regulatório, né? Hoje no Brasil, quem cuida desse processo regulatório é o SINAS, né, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. O SINAS, ele trabalha da seguinte forma: ele tem uma avaliação interna e uma avaliação externa, né? A avaliação interna se dá principalmente pela avaliação dos cursos e também pela CPA, né, que é a Comissão Própria de Avaliação. Então, você faz uma avaliação interna, né? E a avaliação externa é aquela avaliação feita nas visitas em loco, né, que é a avaliação do credenciamento, de autorização de curso, onde os avaliadores do MEC vão até a instituição de ensino e lá na visita ali em loco, eles passam 2 dias, 3 dias na instituição de ensino. Através de um instrumento avaliativo que a gente tem hoje, eles vão olhando lá os quesitos, são, por exemplo, infraestrutura, vou dar nota 3, corpo docente, vou dar nota 4. Então, eles avaliam todo aquele processo, né, aquela estrutura que está lá no processo avaliativo, né, no instrumento avaliativo, e avaliam a instituição de ensino. Todo esse processo, né, hoje, está pautado na mão do Ministério da Educação, né? Então, a gente tem todo esse processo de visita interna, externa, visita em loco, todo dentro da estruturação do Ministério da Educação, né? Então, o SINAS é um órgão do Ministério da Educação. E o processo de acreditação vem exatamente para isso, para tentar ser uma saída, né? Uma ruptura, não para atrapalhar, nem para ser uma concorrente do Ministério da Educação, mas sim para ser um braço, como acontece nos outros países, e tentar auxiliar
a educação, o ensino superior a ter outras vertentes, a ser um pouco mais produtivo e um pouco mais, vamos dizer assim, ter melhores recursos, né? Hoje acontece esse processo de acreditação em algumas áreas do Brasil. Então, por exemplo, na área da saúde, você tem selos de acreditação, né? Na indústria, você tem muitos selos de acreditação. Então, eu dei um exemplo aqui, por exemplo, do Inmetro, mas existem outros selos de certificação aqui no Brasil. E são selos que estão ali, por exemplo, quando você pega ali o Ministério a parte da saúde, você tem o Ministério da Saúde e você tem um órgão também ali que ele ajuda a fiscalizar, né? Então, você não deixa de ter o Ministério da Saúde atuando ali de forma enfática nos processos de regulação da área da indústria. Né, vamos dar um exemplo aqui da indústria da farmácia, por exemplo. Mas você tem esse órgão de acreditação que ajuda a criar os parâmetros para que isso aí seja melhor avaliado, né? Então, por enquanto foi isso, né? Eu acho que esse primeiro vídeo ali para a gente falar um pouquinho de acreditação, alguns conceitos, como ele funciona, acredito que cumpriu bem o papel aqui. Se você gostou desse vídeo, passe ele para o máximo de colegas ali da nossa área, da área de educação. Se quiser saber um pouquinho mais sobre o processo de acreditação, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho aí para receber as notificações e saber quando a gente solta um novo vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.